Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos, que representando a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, a nossa querida FREBEM, diretamente aqui de Nova Russas, no Ceará, para o mundo todo, né? Afinal de contas, esse estudo tem ficado gravado lá no canal do YouTube, e as pessoas às vezes não conseguem participar aqui presencialmente com a gente, acabam assistindo depois. O que perde é geralmente a nossa dinâmica, né, que acontece no final, tem um pequeno tratamento espiritual, que quem assiste depois no YouTube acaba não participando. Então, quem estiver assistindo posteriormente, se interessar participar com a gente, é só entrar em contato, entrar nos grupos, para poder participar conosco. Então, gostaria de convidar todos para, nesse primeiro momento, nós elevarmos nossas vibrações, como sempre nós costumamos fazer no início de todos os nossos trabalhos, nossos estudos, evangeloterapia, ou seja, elevar nossas vibrações, buscar estar presentes nesse momento, nos conectar com os nossos guias, com os mentores espirituais que auxiliam qualquer tipo de trabalho ao qual nós estivermos fazendo. E trabalhos ligados à espiritualidade não poderia ser diferente. Então, quando a gente pensa, mentaliza coisas boas em Deus, faz uma prece de forma espontânea, a tendência é que a nossa elevação, nossa frequência vibratória se eleve. Então, nesse momento, vamos pedindo, como pedintes que somos, o auxílio, a conexão, para que facilite, para que faculte o nosso entendimento de tudo que será colocado hoje, nessa tarde, final de tarde, início de noite de hoje, e que a gente possa tirar algum aprendizado para as nossas vidas, de alguma forma, que ela nos auxilie na nossa trajetória como espíritos encarnados que somos, de todas as formas possíveis, principalmente nos nossos relacionamentos com as pessoas do nosso meio, com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos adversários e conosco mesmo. Afinal de contas, esse é o relacionamento mais difícil. E que com esse auxílio a gente possa continuar trilhando, traçando a nossa rota para alcançar a nossa meta, que é sermos completistas, chegarmos ao final da nossa jornada e podermos dizer: eu venci. Então, que Jesus continue abençoando nossas vidas, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Vim com a leitura do Evangelho, tá? Já estou vendo ali a Nádia, sempre tem trazido. É o capítulo 17, Sede Perfeitos. O item é o 7, Instrução dos Espíritos, o dever. Vamos lá, o item é o 17? Sim. Não, o capítulo é o 17, né? O Sim. item... É o 7. Ah, é o 7, achei. Prontinho, é a primeira leitura, né, das instruções dos Espíritos, onde a Sim. gente vai encontrar o dever, depois tem a virtude, superiores e os inferiores, o homem do mundo e cuidar do corpo e do espírito. Bem, essas são as leituras que tem nas instruções dos Espíritos nesse capítulo 17, Sede Perfeitos. E essa leitura em particular, tirar aqui um trecho, se for necessário, é uma leitura que foi trazida em Paris, 1863, por Lázaro. E ela diz o seguinte: o dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência. Esse guardião da probidade interior o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele
onde se detém. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Então, graças a Deus, aqui continua, tem mais 2, 3 parágrafos ou 4 aproximadamente, continua falando sobre o dever. Como aqui é só uma breve explanação, já dá para a gente tirar aqui algumas lições para a nossa vida, porque ele coloca aqui uma situação de antagonismo, ou seja, de um lado, o dever, todos nós devemos ter, e ressalta com relação às nossas questões morais. E do outro lado, as paixões, ou seja, os vícios, todas as nossas imperfeições que se sobrepõem muitas vezes contra aquilo que nós devemos realmente fazer. E aqui no final, com esse trecho que está praticamente em negrito, ele finaliza aqui, eu finalizei aqui, porque aqui a gente já dá para realmente refletir, que ele diz que onde é que começa o dever? Precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Eis o limite. É até aí. E onde é que termina? Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Ou seja, remonta uma fala daquela de você fazer aos outros aquilo que você gostaria que lhe fosse feito. Ou, no caso de não fazer aos outros também aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Então, vem tudo para essa questão da análise. Isso aqui é basicamente um resumo daquilo que se detém sobre aquilo que a gente deve fazer na nossa vida, como eu falei, nas nossas relações, e fala que, em primeiro lugar, deve estar nós mesmos, né? Então, esse cuidado, quando a gente falta com respeito a outras pessoas, ultrapassa alguns limites, automaticamente a gente está prejudicando, o primeiro a ser prejudicado somos nós mesmos. Então, eis aí a questão de o cuidado com a gente nesse ponto. Então, tudo que a gente fizer, nós tivemos esse cuidado, porque vai chegar, como eu falei lá na frente, lá no final, a leitura cuidar do corpo e do espírito. Quando nós temos esse cuidado conosco mesmo, de todas as formas, a gente automaticamente acaba cuidando também das outras pessoas, se preocupando com as outras pessoas, não ultrapassando esses limites e entendendo essa máxima. Porque aqui está dentro de um capítulo que fala sobre a perfeição. E nós sabemos que a perfeição aqui ela é relativa, ser perfeitos de acordo com o grau onde nós nos encontramos, né? Dificilmente nós sairemos dessa existência, eu falo, vamos falar por mim então, e a gente vem estudando isso, inclusive, no Livro dos Espíritos, vem falando sobre a escala espírita, sobre a quantidade de tempo relativa, né, que nos falta milênios e milênios ainda para chegar a essa questão da perfeição. Então, por isso é essa perfeição relativa. Mas traz aqui, no degrau onde nós nos encontramos, leituras, orientações, para que a gente possa dar mais um passo. E uma delas é esse comprometimento com esse dever e com nós, conosco mesmos, né? Então, concluído essa rápida reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos agora para o estudo do Livro dos Espíritos, que hoje nós vamos iniciar mais uma fase dentro dessa longa trajetória, né, que a gente vem fazendo juntos. Alguns vêm chegando depois, mas não importa. Às vezes as pessoas fazem estudo até por trechos, abrem de forma aleatória, vão diretamente numa questão que quer tirar uma dúvida, afinal de contas são 1.019 perguntas e respostas, né, com outras perguntas e respostas dentro, muitas vezes, das mesmas. Então, aqui nós vamos continuar no livro segundo, porque o livro dos Espíritos ele está dividido em 4 livros. E é interessante que cada um desses livros está diretamente relacionado aos outros livros das obras básicas do Espiritismo. Ou seja, o livro primeiro, que fala sobre as causas primeiras ligado à Gênese,
O livro segundo, que é o objeto do nosso estudo, está diretamente relacionado ao livro dos médiuns. O livro terceiro, as leis morais, foi o que a gente acabou de observar aqui, é o Evangelho segundo o Espiritismo, perguntas e respostas. E o livro quarto, que fala sobre as esperanças e consolações, está ligado ao livro Céu e Inferno. Então, eis aí toda a estrutura do livro dos Espíritos. Dentro do livro segundo, Mundo dos Espíritos, ou Espírita, ele está subdividido aí em 11 capítulos. Nós estamos ainda no capítulo de número 4, que vai falar, nós estamos falando, estudando sobre a pluralidade das existências, né? Então, é um tema muito bacana. E esse capítulo de número 4 também se subdivide em mais 9 trechos. Então, semana passada, nós falamos sobre o parentesco e filiação, né? Fechamos, eram ali poucas questões, já está disponível. Hoje nós vamos dar início às semelhanças físicas e morais. Diante desse processo, você observa onde é que está inserido, né? Semelhanças físicas e morais dentro da pluralidade das existências, ou seja, do processo de reencarnação. Então, sem mais delongas, né, vamos à questão que inicia esse tema de hoje. Semelhanças físicas e morais, a questão de número 207. E aqui é uma daquelas que são duas em uma, né? A primeira pergunta é a seguinte: os pais, eles transmitem frequentemente aos filhos uma semelhança física? Transmitem também uma semelhança moral? Interessante a pergunta, porque muitas vezes você vê pessoas que são. Tem até uma brincadeira que as pessoas fazem, né? E esse daí não precisa nem fazer exame de DNA, porque é a cara do pai, né? Parece muito. Então, vem com semelhanças físicas em algumas oportunidades. Mas, e a semelhança moral? Ela é transmitida pelos pais? Resposta: não. Uma vez que tem a alma ou o espírito diferentes, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, não há senão consanguinidade. E a próxima? De onde provém as semelhanças morais que existem? Algumas vezes entre pais e filhos. Então, aqui ele refez outra pergunta dentro dessa mesma, já questionando, porque algumas vezes acontece de vir os filhos com semelhanças morais, muito parecidos com os comportamentos dos pais. E aí, pergunta de onde vem. E aí a resposta é a seguinte: são espíritos simpáticos, atraídos pela semelhança de suas tendências, né? Então, aqui nós conseguimos trazer uma reflexão de duas questões ao mesmo tempo, e nessa pergunta de número 207, vou seguir com uma imagem adiante para a gente refletir sobre as duas, né? Porque aqui fala sobre semelhanças físicas e versus as semelhanças morais, né? Então, nós vemos que essa questão, ela também pode alterar, muitas vezes, a maneira como muitas pessoas veem essa questão da paternidade. Porque os pais, para muitos, deixam de ser os criadores, né? De ter posse. Meus filhos, né? São meus, foi eu que botei no mundo. Então, tem muita fala dessa maneira, e, na verdade, nós não somos criadores daquele espírito, né? Nós passamos com essa visão a sermos simplesmente tutores, foram colocados ali sob nossa responsabilidade. Então, temos a missão de desenvolver e educar o espírito desse filho, dessa filha, eu falo de filho de maneira geral, auxiliando para que ele possa superar as más inclinações que já traz consigo. Porque muitas vezes também nós temos uma tendência a achar que nossos filhos são perfeitos,
que andam com determinadas turmas e o outro sempre é que está influenciando negativamente ele, e a gente não sabe até que ponto nossos filhos também podem estar influenciando, né, de ter esse olhar de proteção, né, e podemos estar equivocados, não perceber muitas vezes, porque todos nós trazemos, dentro dessa nossa história milenar, secular, de vidas e vidas, né, muitas ainda imperfeições a serem corrigidas. Então, nesse ponto, essa observação nos ajuda, como pais, a observar, a perceber determinadas tendências e procurar trabalhar, de repente, em cima delas, né? Porque sabendo, o corpo procede do corpo, vendo a questão biológica. Já o espírito, não. E a gente vê que nessa imagem, pelo menos, só ligar aqui o laser, a bagagem que a pessoa traz, né? Tem esses fios ligados à pessoa, vidas passadas, cada um vem com a sua história. E aqui vamos dizer que esse garotinho é o segundo caso que traz a questão. É aquele que já tem as afinidades morais com essa família dos pais, né? E vai ser um filho, vamos dizer assim, muito mais fácil de você lidar. Não é que seja o filho preferido, aquela história toda, mas que muitas vezes se faz acontecer devido a essa afinidade que já criou há muito tempo também. E aí, tanto faz, pode ser masculino, feminino, filho ou filha, que está exemplificado, e aqui vem o espírito da filha, com a sua bagagem moral também, com toda a sua individualidade, e muitas vezes pode ser que ela dê um pouco mais de trabalho na questão da educação. E quando, repito, a gente tem essa percepção, a gente passa a entender os motivos até de, muitas vezes, um pai ou uma mãe se culpar por sentir um pouco mais de apego ou amor, vamos dizer assim, por um filho do que em detrimento do outro. Mas isso há explicação para isso, porque já há uma afinidade depois. Isso não quer dizer que você vai deixar de dar amor, carinho, ensinamento para aquele outro também que precisa. Na verdade, é o que mais precisa disso, né? Então, é necessário que essa educação se torne ali, se forme um diálogo, né? Entre dois espíritos já há muito tempos que há tempos que vêm convivendo junto, muitas vezes estão se reencontrando, e se o pai se encontra nessa situação de tutor, há, até um determinado momento, possibilidade dele estar ali, passando tudo que for de melhor para os filhos. A gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso, algumas coisas vão ser reincidentes aqui dentro da nossa fala hoje. Mas vamos supor, nesse caso aqui, se um pai bom, virtuoso, com questões morais já desenvolvidas, recebe no seu seio familiar um filho muito difícil, um filho mau, perverso, vamos dizer assim, e essa perversidade fosse herdada, o filho nem poderia ser responsabilizado, como muitas vezes as questões colocam aqui, culpados pelo seu caráter, porque ele herdou do pai. Às vezes até tem brincadeiras, né? Meu filho às vezes brinca comigo e diz que a culpa é minha dele ter com um monte de cabelo branco já. Mas não, a culpa é sua, tá na genética, tá não sei o quê, essas brincadeiras, né, que às vezes as pessoas levam a sério, trazendo aqui para a questão de caráter. Não, eu sou desse jeito porque meu pai também é, eu aprendi com ele, né? Então, quando a gente vem para essa observação aqui da pluralidade das existências que a gente está estudando, a gente acaba aprendendo que o filho, ele já era perverso antes de nascer, já traz essas tendências com ele. A espiritualidade colocou ali, sobre aquela guarda daquela família, exatamente pais virtuosos, para que ele possa aprender, principalmente pelos exemplos. Nessa escola da vida, acontece muito disso, né? E eu gosto de trazer coisas que são fáceis de fácil acesso, a leituras como o best-seller nosso lá, o próprio filme mostra, né? Aí você observa a esqueci o nome dela agora, mas ela reencarna para ser mãe da neta, para cuidar da neta. Ó, Narcisa, acho que é Narcisa, né? Não estou lembrado direito. Depois qualquer coisa vocês colocam aí. Mas ela não precisava nem reencarnar mais. E ela volta
para ser tutora, para receber como filha aquela neta que estava com problemas no seu processo evolutivo, muito difícil, muito rebelde, né? Então, recebe no seio familiar, já fazia parte da família, né, de anterior, mas ela se desenvolveu e a neta não, então ela resolveu voltar para poder ajudar nesse desenvolvimento. Quando fala também na leitura que entre os descendentes de raças não há senão consanguinidade, né, que não há hereditariedade do espírito, isso é uma base que traz para a gente poder pensar bastante sobre essa questão do racismo que acontece, sobre. Na Índia tem a questão das castas, né? Famílias de sangue nobre, famílias que não são, aquela coisa toda. Então, o espírito que hoje habita um corpo de um soberano, desses que muitos dizem, ah, tem o sangue azul, tudo, amanhã ele pode habitar o corpo de um servo, do empregado, que não tem problema nenhum nisso, e vice-versa. Faz parte do processo de todos nós. Então, isso prova que a dignidade humana, ela reside nesse processo do progresso da alma, e não está no sangue. Não está como nós vimos semana passada, inclusive, no brasão, no sobrenome que a gente carrega. A gente tem que estar preocupado muito mais com outras questões. Sabendo disso também, são informações. Às vezes eu acho interessante, porque você saber sobre a reencarnação, entender, estudar, não salva ninguém, como alguns dizem, né? Não, não, é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Para a gente fazer essa caridade com toda a sua plenitude, com todo o entendimento, até para entender a justiça divina, é muito importante o que a gente está estudando, que nós estamos entendendo sobre reencarnação. Então, eu diria que ela facilita muito o nosso entendimento nas relações, na vida, nas explicações desse entendimento, além do mais do que saber de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui, mas sobre nossas relações, né? Então, se eu não entendo, se eu não estudo, não aceito, não quero saber de reencarnação, você não vai entender muitas vezes por que que você recebeu um filho difícil. E o outro, você olha para o outro, poxa, o filho do outro ali é tão bonzinho, olha como ele é inteligente, olha, passou em primeiro lugar em medicina na escola fulano de tal. E o meu se arrastando aqui, a maior dificuldade. Não é o caso, né? Estou falando aqui de pessoal, não, eu estou dando exemplos, né? Mas, e aí você pode gerar comparações. Quando a gente tem esse entendimento, facilita entender por que que esse filho veio para mim e como eu devo acolhê-lo e tratar da melhor maneira possível, dentro do processo em que ele se encontra. Então, também tem outra questão, a reencarnação de espíritos com esses mesmos, vamos dizer assim, características, os mesmos vícios, na mesma família, volta o nosso olhar para uma questão da aprovação coletiva também. Então, é uma oportunidade de aprender uns com os outros dentro desse processo e sair desse círculo vicioso, auxiliando uns aos outros. Então, são colocados ali juntos, muitas vezes um desperto, ou tem alguém desperto que não faz parte do grupo, que vê o exemplo e se destaca, sai daquela situação pelo amor que recebe. Ajudar uns aos outros, ao mesmo tempo, a superar ali as fraquezas que o grupo tem. Vê um grupo familiar onde todos são alcoólatras. Nossa, meu avô era, meu pai era, meu filho, meus irmãos, todo mundo é alcoólatra. Então, tem aí um grupo que já vem repetindo muitas vezes, e vai que um se liberta desse processo e já incentiva os outros. Olha, a bebida faz mal para a saúde, prejudica, né? Aí traz essas questões espirituais, essa conexão do campo que se abre, e por aí vai. E aí vão se auxiliando, se ajudando e procurando se libertar, né? Juntos na mesma família. Então, a família também funciona como uma escola de almas, onde cada membro deles, ao mesmo tempo, pode ser aluno e também professor. Muitas vezes você pode aprender o irmão mais velho, aprender alguma coisa com o irmão mais novo, e vice-versa, né? Então, todos estão
nessa grande, diria, diante dessa grande oportunidade que é a vida e nessa escola. E aí a gente traz aqui para a questão da família. Outro exemplo aqui para a gente finalizar essa primeira parte aqui é que, vamos lá, uma família que nós temos artistas, pessoas de bem, virtuosas, né? O filho pode herdar a mesma inclinação artística do restante da família, mas, segundo o que a gente aprende aqui, ele já traz consigo todo aquele talento artístico que já foi desenvolvido, atraído para aquele meio e ajuda a desenvolver sua habilidade. Quantas famílias que são cantoras, os pais, os filhos, eu falando aqui, provavelmente vocês já pensaram em alguns, né, que vêm com essa capacidade, né? É claro que você pode também, hoje tem as escolas, você pode aprender a cantar, que é um instrumento. Eu estou falando de pessoas que já vêm com essa inclinação, mesmo para teatro ou outras áreas artísticas, e um grupo vem todos voltados para isso. Então, eu quero dizer o seguinte, que esse filho que veio, ele não herdou essa questão artística da família, mas dele próprio, que já se desenvolveu como espírito. Então, para a gente poder só dar mais uma pincelada ainda nessa mesma questão, eu trouxe aqui um trecho acho que de todas as questões hoje, eu trouxe um pequeno trecho, porque ele é grande, né? E algumas partes que chamaram a atenção dentro dessa coletânea de livros Filosofia Espírita. É interessante porque ela tem todas as questões do Livro dos Espíritos trazendo reflexões sobre cada uma delas. Depois, se vocês quiserem, a gente coloca o link, tem disponível na própria internet todas essas questões para vocês aprofundarem ainda mais sobre a questão, tirarem suas próprias conclusões, né? Tem gente que gosta de aprofundar, estudar, então fica a dica. Aqui eu trouxe, né, vamos dizer assim, 10% do que tem lá no total, né? Alguns trechos só para a gente refletir. Então, na questão comentada 207, intitulada Heranças, eu destaquei essas partes aqui. Bem, a parecência física é uma realidade, ou seja, acontece de ver pessoas parecidas fisicamente. São características que, por vezes, se herdam dos ancestrais. E nesse fio quase interminável que se sucede na expansão familiar, aparecerão justamente com o físico variadas enfermidades ou predisposições para tais. Se isso ocorre, não é que os descendentes pagam pelos avós, pais e tios, mas por estarem envolvidos nos mesmos processos de evolução, em quantas faltas familiares se encontram envolvidas inúmeras pessoas. Então, são questões coletivas, né, que muitas vezes acontecem, que acabam comprometendo o grupo, envolvidos em, por exemplo, família contra família, né? Aqueles que são confinantes, têm terrenos vizinhos, e essa família aqui resolve tomar o que é do outro, ou um filho não se deu com o do outro, e começa aquela guerra, e um vai, a família vai e mata a outra família, vamos dizer assim, como aconteceu muito no passado, né? A gente vai ver muita coisa acontecendo hoje. Então, cria-se ali uma questão coletiva, né? Para que seja resgatado. Então, acontece muito dessas faltas em conjunto acontecer também sobre a questão familiar. Então, diz aqui, aliviando nessa parte de baixo, no entanto, a misericórdia divina é a divina mão que abençoa e deixa os recursos ao alcance das próprias mãos, para que sejam aliviadas as provas, desde quando o sofredor de hoje, que foi o que fez sofrer ontem, se arrepende e conserte a direção dos seus passos. Vamos voltar aqui para cima para a gente chegar aqui de novo. Bem, nesse ponto aqui, Miramês, ele vai tocar nessa. Vou repetir um pouco para quem não pegou. Essa questão das faltas familiares, né?
Tem muitas coisas voltadas também para vícios, não somente embates, famílias contra famílias. Outros tipos de comportamentos destrutivos ou autodestrutivos que se repetem, às vezes, de geração em geração. Porque esse grupo espiritual é o mesmo que volta repetidamente tentando acertar. Da mesma forma que nós voltamos de forma individual, procurando reparar, nós precisamos se libertar. É o que fala o próprio Evangelho diz para a gente. São as chagas da humanidade, o orgulho, né? A vaidade, todos os vícios que nós temos, que muitas vezes nós trazemos de forma individual, acontece desses mesmos arrastamentos serem trazidos em grupo, né? Então, vem os grupos também que se repetem, buscando se reconciliar, buscando muitas vezes não somente o grupo familiar contra outras famílias, mas entre si mesmo. Há muito a ser acertado ali naqueles grupos. Isso que a gente fala que é a primeira escola, né? É o nosso grupo familiar. Daí tantas desavenças, daí seriam os primeiros a aparecerem muitas vezes nos tratamentos que a gente faz, aqueles que estão mais próximos. E aí por que que volta? Aí volta para aquela fala que eu costumo repetir muito, que é talvez seja muito importante, ou é muito importante nesse momento de transição que a gente está vivendo, é exatamente a gente observar: reconcilia-te com o adversário enquanto estás encaminhada com ele, porque senão volta. É importante que a gente. Ah, então eu vou ter que amar de qualquer jeito uma pessoa que está me prejudicando, acabando comigo, por mais que seja meu familiar, está falando mal de mim, está querendo tomar minhas coisas. Temos que aprender a ter limites também. A outra face não é você ser bobinho também diante de todas as situações. É você impor limites, estabelecer, não, se não dá para a gente continuar até aqui, eu lhe perdoo, você segue daí, eu sigo daqui, respeitando para que não aumente o processo, né? E a gente conduz a vida fazendo preces, procurando ajudar à distância, da forma como puder. Se não der para conviver lado a lado, ou juntos, ou próximos. Tudo voltado para os ensinamentos do Cristo. É fácil? Não é fácil? A gente vai ver isso um pouco mais lá no finalzinho. Mas aí a gente vê aqui, nessa segunda parte, eu diria que é a esperança, né? O recurso para aliviar essa prova diz aqui que está ao alcance das nossas próprias mãos. Então, quando um membro da família decide consertar, ou direcionar, melhorar os seus passos, aí vem através de quê? Do arrependimento, né, do perdão, e procurar trabalhar a reforma íntima, ele ali começa a quebrar o ciclo de sofrimento. É sobre isso que eu falei. Eu não concordo com o que o outro fez comigo, mas eu não sou obrigado a revidar na mesma moeda ou desejar o mal àquela pessoa. Então, quando eu começo a trabalhar isso, eu posso me arrepender de alguma coisa que eu fiz, que eu disse, que eu falei, porque fere muito a outra pessoa, né? Machuca. A história muitas vezes da verdade, você dizer coisas para outra pessoa que a pessoa, às vezes, ela não está preparada para ouvir. Ou o orgulho não permite, eu vou dizer, não, o que eu estou dizendo é verdade. Mas, como eu já disse em outras oportunidades, a verdade, ela é como um diamante que você oferece. Ela pode ser muito bacana da maneira como você, olha, você chama, conversa, procura mostrar de uma forma amorosa. Quando você joga na cara da pessoa, você machuca. Assim é um diamante. Entregue, é um tesouro. Se você jogar o diamante no rosto da outra pessoa, vai cortar, vai machucar. Então, é sobre isso. Quando muda esse comportamento dentro, se percebe ali e você começa a trabalhar, porque é um processo, às vezes, demorado realmente, por isso fala processo. A fisioterapia, que demora tempo, movimentando dentro de si o que precisa ser feito, como agir. Às vezes eu vou pelo impulso e acabo falando coisas que eu posso me arrepender depois. E aí vem o trabalho de pedir perdão. Se a outra pessoa não aceitar, o problema já é dela, não é meu. Eu preciso trabalhar em mim, eu estar bem.
E aí eu começo a quebrar esse ciclo de dor e de sofrimento, porque a gente vê que a gente se liberta. Então, isso contribui para que o grupo siga e também se liberte dos seus processos que tem, né? Através, muitas vezes, do exemplo que a gente está dando. Então, seguindo aqui ainda dentro dessa reflexão, a gente consegue destacar três aspectos aqui. Primeiramente, ninguém paga pelo erro alheio. Reencarnamos em famílias com predisposições doentias, porque estamos em sintonia com os mesmos processos evolutivos. Só para destacar aquilo que a gente já falou, e essa primeira parte aqui é que salta agora. Tem toda a questão da genética aqui envolvendo o grupo familiar, mas é importante. Ah, fulano vai pagar pelo outro. Então, se acontece alguma coisa, é porque também tinha a ver dentro do processo. Como eu disse, nós temos nossas responsabilidades individuais em grupo, mas cada um tem o seu, né? Nesse grupo, como eu falei agora há pouco, algum pode subir o degrau primeiro do que o outro, normalmente acontece. Outros sobem juntos, alguns podem ficar para trás, a gente vai resgatar dentro desse processo de evolução. Mas a tendência é que a gente se busque, se procure para poder ajudar uns aos outros dentro desse processo. A gente vê também nos livros seguintes, no próprio os mensageiros, né, aqueles grupos que vêm amparados pela espiritualidade, a gente vai ver um pouco mais à frente. E quando a gente olha essa segunda imagem que fala sobre o sofrimento atual é reflexo do fazer sofrer de ontem. Lei da semeadura, né? Houve uma plantação equivocada e atualmente você colhe determinado sofrimento, ele reflete aqui como se fosse uma coisa do passado, o sofrimento atual. E aí a gente aprende também como lidar com isso, com o entendimento, com discernimento, buscando o evangelho para poder nortear a nossa vida agora, sair dessa situação buscando sempre a luz ao invés da sombra, que é exatamente o que aparece na terceira imagem, a misericórdia divina. Ela vai oferecer para todos nós recursos para o alívio, como foi dito agora no finalzinho, o arrependimento, seguido da mudança de direção. Essa mudança de direção, ela é, sim, a reforma íntima. Você está seguindo num caminho que não te favorece, e eu diria que muitas vezes nós estamos andando por esses caminhos ainda, né, que nos levam a dor e sofrimento atuais e no futuro, e acontece da gente despertar e, de repente, seguir para o caminho de luz, porque isso acontece todos os dias, são as escolhas que a gente faz. São as escolhas. Ah, mas eu não faço nada de errado, eu já sou uma pessoa boa, eu estudo, eu faço o evangelho. Como estão nossos pensamentos? São questões que a gente deve fazer, como Santo Agostinho propôs para a gente na questão 919, no Livro dos Espíritos. Chegar no final do dia, remonta ao que a gente viu agora há pouco também, no próprio evangelho, de se perguntar, será que tudo que eu fiz para as outras pessoas eu gostaria que fosse feito para mim? Tudo que eu pensei com relação ao outro, que eu critiquei, que eu apontei o dedo, que eu falei mal de alguém, eu gostaria que falassem de mim? Então, são N situações que acontecem durante o dia que, ao observar de uma forma mais distante, a gente acaba observando o que que precisa ser mudado, o que que ainda precisa ser trabalhado em mim. Então, isso mostra uma mudança de direção, porque são comportamentos que nós trazemos há muito tempo que acabamos se deparando frente a frente no espelho, né, quando a gente olha, quem é esse cara? Será que se a gente estivesse observando o nosso comportamento, o nosso pensamento, né, o que a gente pensa também em particular, porque tem coisas que nem todo mundo sabe o que a gente pensa e sente. Somente a gente, é do íntimo. E aí, será que eu conseguisse olhar
de uma forma assim, como se eu fosse um terceiro olhando. Olha só o que que esse cara está pensando. Olha o que que essa pessoa está fazendo, né? Então a gente conseguiria ter um olhar mais crítico com a gente mesmo, de certa forma, e muito mais menos crítico e mais de compreensão. Ah, então já que eu ainda estou fazendo isso, eu vou procurar mudar essa direção. E para que eu possa mudar, eu tenho que estar fortalecido. Aí vai para a questão da fé, né, da sintonia com Deus, das atividades que eu faço diariamente, das meditações, aquilo que eu busco, aquilo que eu vibro, que eu sinto. Tudo isso faz parte de um grande pacote de comportamentos que a gente pode ir mudando. E até lembrei agora um título de um livro, mais ou menos, é Reforma Íntima Sem Martírio, né? Porque parece ser muito dolorido a gente mudar, a gente se perceber quem realmente nós somos. Isso, nossa, mas eu sou desse jeito. Então é difícil você se aceitar como é, e aí, para poder, como é que eu vou mudar alguma coisa que eu não entendo, que eu não preciso mudar? Como é que eu vou trabalhar um vício? Não, eu tomo só um negócio, eu não sou alcoólatra, mas eu bebo todo dia só um negocinho. Todos os dias um negocinho se torna alcoólatra. Bem, pelo menos é um dos mandamentos, né, que tem no AA, quando você participa. Eu fui convidado umas duas vezes, fui como convidado, e é muito bacana, né? A maneira como é uma maneira quase religiosa de acolhimento às pessoas que têm dificuldade com o vício, né? Então é muito bacana. E são feitos questionamentos que você olha assim, nossa, eu não sabia que isso aí me tornaria alcoólatra. Então eu já fui alcoólatra um dia, né? Então são perguntas, eu estou trazendo essa questão porque às vezes a gente não se pergunta, será que eu sou orgulhoso? O que é que me torna orgulhoso? Será que eu sou vaidoso? O que é que me torna vaidoso? Egoísta? Comportamentos que eu faço, coisas que eu penso, a forma como eu ajo, para que a gente possa chegar a respostas, a gente precisa fazer as perguntas, se autoavaliar. Por isso que fala autoavaliação, autodescobrimento, faz parte da reforma íntima. Para a gente finalizar aqui essa questão 207, que fala sobre as heranças, bem, se já conhecemos essas verdades, esforcemo-nos para sair das heranças impróprias, plantando no coração e na consciência a luz da bondade, da disciplina e do amor, para que essas sementes cresçam, doando-nos frutos de libertação espiritual. Procuremos ser herdeiros de Jesus Cristo, o nosso grande doador da terra. Isso aqui está no livro Filosofia Espírita, é o trecho final, é onde ele encerra essa reflexão, né? Então, ele começa dizendo o seguinte: se nós já conhecemos essas verdades, olha só o que eu falei agora há pouco, a responsabilidade que nós temos, tudo isso que nós sabemos, que nós já conhecemos de verdades, eu diria que muita gente não é que não tem acesso, o acesso está para todos, não busca ou não quer saber. Alguma pessoa às vezes vem dizer alguma coisa para você, você diz assim, não quero nem saber dessa história. É basicamente isso, a pessoa não quer saber e não acredita e por aí vai. Como nós já conhecemos muitas dessas verdades, já chegamos até aqui, o conhecimento é o ponto de partida para que a gente possa compreender por que estamos aqui, essa lei da simpatia que a gente está vendo, que existe, que se exerce entre nós que estamos. Algumas pessoas são mais simpáticas a gente do que as outras. Entender sobre o que eu falei agora há pouco da reencarnação, dessas provas coletivas que a gente está vendo aqui. Então, essas informações nos dá, vamos dizer, um poder para que a gente faça escolhas mais assertivas, para que a gente tome decisões, quando a gente acorda pela manhã, que nos favoreçam, que nos ajudem no nosso processo evolutivo. Então, fala aqui também, esforcemo-nos para sair das heranças impróprias. Então, essa aqui é a verdadeira revolução moral. Miramês coloca aqui, diz para a gente que, independentemente da nossa carga genética,
ou desse passado sombrio do grupo espiritual da qual eu posso fazer parte, né? Há um esforço que eu posso fazer de forma individual e consciente que é capaz de romper os ciclos, como eu falei agora há pouco. Então, eu não preciso esperar, eu vim nesse grupo, então tem que esperar que o outro se modifique para mim também me modificar. Não é necessário. Eu posso escolher sair. Tem um grupo de pessoas que são viciadas, seja de familiares ou amigos, e se eu for esperar todo mundo parar de beber para mim parar, vai ficar difícil. Então, eu está me prejudicando, percebi, me faz mal, já acordei para as verdades, então, não, eu não quero mais isso para mim. Eu me afasto, eu deixo aquele vício. Isso serve para outras questões também. Eu me reúno com um grupo de pessoas que só fala mal da vida dos outros. Só se encosta ali, você chega lá, estão falando, ah, tu viu fulano, ah, cicrano. Então, se eu gosto de rir e tal, falar da vida dos outros, não, então eu vou me afastar, porque isso me prejudica também. E assim são vários tipos de vícios que nós temos que a gente pode estar sendo mais seletivos na escolha das vibrações dos grupos onde nós estamos inseridos. Então, quando fala aqui sobre semeadura, as sementes, né, fala aqui, para que essas sementes cresçam, é importante que essa semeadura ela seja também dentro da gente, no nosso coração e também na nossa consciência, que é onde estão escritas as leis de Deus, né? E essas sementes, elas foram ditas lá atrás, ou a gente vai trazer aqui, que falou sobre a bondade, sobre disciplina, sobre o amor. A bondade são as atitudes que a gente tem no dia a dia, que são concretas, a compaixão pelo próximo, né? O serviço que a gente pode prestar. Nós não viemos para sermos servidos, mas para servir, né? A disciplina, esse controle interno e desenvolver cada vez mais essa consciência das nossas escolhas, das escolhas morais. E o amor, o que dizer do amor, né? É a força máxima que une, que cura todo mundo, que devemos desenvolver. Caridade é o amor em ação, né? Então, a gente pode falar aqui também que sobre o tempo, né? O tempo e a consciência juntos ali, porque não é de uma hora para outra, eles vão permitindo que essas sementes elas vão se desenvolvendo e crescendo pouco a pouco. Porque como a gente falou sobre semeadura, é difícil você plantar hoje aqui e já comer um fruto no dia seguinte. Tem árvores que dão com pouco tempo o fruto, tem outras que você vai plantar agora para outra geração, né? Poder usufruir daquela semeadura. Então, tem coisas que a gente pode estar plantando agora, que a colheita já é agora imediata, a nossa vibração atual, mas também há uma colheita muito grande que vai se fazer lá na frente, que é você estar convivendo em núcleos de pessoas afins. Quem não gostaria? Ah, mas eu gostaria de viver numa família, num núcleo de pessoas que só fazem o bem, não tem discussões, não tem brigas, um cuida dos outros, se amam plenamente, há uma ajuda. Se eu ainda não estou vivendo numa família, num mundo desse jeito, é porque ainda está faltando muita coisa para que eu faça a minha parte para que isso aconteça no futuro próximo. Então, hoje nós estamos colhendo e há uma semeadura sendo feita ao mesmo tempo, para que a gente possa alcançar esses objetivos. E aqui a gente mostra os caminhos, né? Como eu falei anteriormente. Caminhos que nós escolhemos todos os dias, né? Jesus, ele deu para a gente o roteiro, ele mostrou para a gente o caminho. Aqui a gente pode ver o caminho, lá na frente tem o nomezinho, ó, Jesus. É a estrada reta. Mas dificilmente a gente consegue seguir essa estrada reta. Geralmente nossos caminhos são meio tortuosos, ainda. Mas chegaremos lá, né? Porque essa caminhada, ela pertence ao herdeiro, pertence a cada um de nós. Então, estar nesse caminho iluminado significa que nós
já decidimos aceitar essa herança. Agora, né, nesse momento, ajustando todos os dias esses passos direcionados para a luz que ele deixou para nós, como diz a leitura, que ele nos doou, nos ensinou a caminhar por esses caminhos. E mais uma vez eu repito, está tudo ao acesso das nossas mãos, que é o Evangelho. Os ensinamentos estão todos ali, tudo que a gente precisa. Se a gente conseguisse ler todos os dias, então por isso que eu coloco sempre um trecho, pelo menos, nos grupos, para que a gente possa refletir um pouquinho a cada dia e ir melhorando. E isso eu falo com relação a todos nós, inclusive eu. Então, esses dois caminhos, eles ainda existem. Eu digo ainda existem porque na nossa trajetória como espíritos, tem momentos em muito tempo atrás, né, vamos dizer assim, que a gente só enxergava esse caminho. Há muitos espíritos, irmãos, que só enxergam esse caminho. Estão cristalizados, parados no ódio, no rancor, no ressentimento, nas mágoas, nem lembram, nem sabem que pode voltar para o caminho da luz. E a gente consegue, eu estou falando agora de desencarnados já também, até de personalidades, tem partes nossas que ainda estão andando por esses caminhos, dentro do nosso subconsciente. É isso que a gente precisa trabalhar ainda, trazer sempre para o caminho da luz. Que há, né, eles estão coexistindo praticamente dentro da nossa consciência. Então, escolhas diárias que a gente tem que fazer. Ser herdeiro de Jesus é quando a gente olha fixamente para a claridade, quando há realmente esse despertamento. E é uma busca, né? E aí a sombra vai ficando mais de lado um pouquinho, e a gente vai deixando de fazer escolhas voltadas para a sombra, né? Vai chegar um momento em que ela vai ser apenas uma lembrança das coisas que nós já superamos. Isso eu já passei por isso, né? Como hoje, por exemplo, sei, falei sobre bebida, algumas questões, vou fazer 20 anos praticamente, lá, 18 anos, não lembro direito agora, para você ver, né? Até esqueci, que eu parei de beber, que eu bebia cerveja, essas coisas e tal, então eu não bebo mais. Que está só uma lembrança distante, não consigo nem lembrar mais quando foi. Então, assim serão as nossas imperfeições morais também, nesse sentido. Então, quando a gente escolhe um caminho desse, iluminado, é um ato de vontade própria. Porque é como diz, não adianta o outro dizer assim, olha, você tem que fazer isso, você tem que deixar, você precisa vir para cá, você precisa fazer isso. Isso só vai acontecer quando houver um despertamento dentro de mim, uma vontade minha própria, uma vontade minha. Que isso vai fazer com que eu mude, não é a vontade do outro. A gente pode orientar, mostrar, dizer, mas sempre vai ser a escolha do outro. Então, quando nós caminhamos nessa direção da luz, na direção de Jesus, nós começamos a refletir também essa luz para que as outras pessoas possam também enxergar. E, de repente, nós sermos como diz, vós sois deuses. Sermos como, muitas vezes, eu lembrei agora do filme do Chico Xavier, do Divaldo Franco, Mensageiro da Paz. O Divaldo foi pedindo para trabalhar junto com o Chico, e o Chico disse assim, não, é melhor que você fique lá mesmo, porque nós somos dois postes de luz, e distantes, né, vão iluminar mais pessoas, do que os dois estarem aqui juntos, para você ver como, ao mesmo tempo, ainda há muita escuridão ao redor. Então, um pouquinho que a gente possa trazer essa luz, se iluminar, a gente consegue ir iluminando também quem está próximo, mesmo sem sermos ainda perfeitos. Mas com um passo que a gente dá, já ajuda, né? Às vezes, você acaba despertando nas outras pessoas ciúme, inveja e desdém. Pode ser pela maioria, porque não tem coragem ainda, ainda não é o momento, como a gente vê nos resgates que acontecem no plano espiritual. Mais uma vez, nos livros lá, no livro Os Mensageiros,
como também no nosso lar ou em tantos outros, a equipe espiritual chega para fazer o resgate, resgate aquele que pediu ajuda e olha para os outros. Quando vocês quiserem, é só pedir que a gente volta para buscar vocês, porque a espiritualidade não força a mudança daqueles irmãos. Espera que eles peçam, que eles se transformem, né? Que eles, pelo menos que eles busquem, né? Que eles pensem, possam pensar em Deus naquele momento. Então, que nós sejamos esses herdeiros legítimos e que já possamos começar a usufruir dessa paz, dessa clareza, mesmo antes, né, dessa jornada final. Onde nós estamos agora? No ponto onde nós estamos, nós somos capazes de vibrar um pouco dessa luz. Então, vamos até aqui, tudo bem para todo mundo? Se tiver alguma observação, alguma coisa, a gente parte para a questão de número 208. Vamos lá. 208, é só uma pergunta e uma resposta. Aqui, voltando para as, continuando, né, nas semelhanças físicas e morais, diz o seguinte: os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho depois do nascimento? Resposta: uma influência muito grande. Como dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Muito bem. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. E para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Bem, eu sempre gosto de substituir essa palavra culpa por responsabilidade, né? Ela traz mais assim uma sensação de menos peso e mais objetividade nesse processo do que eu devo fazer. Porque a culpa ela nos prende, ela nos arrasta, não é bom ficar preso na culpa de forma nenhuma. Então, importante também observar aqui dois aspectos. Diferenciar a instrução de educação, né? Instrução é um conhecimento intelectual. A educação pode estar direcionada para voltar à formação do caráter desse filho, né? Então, quando você influenciar o filho após o nascimento, significa que você vai tentar trazer ele, moldá-lo para ser o quê? A leitura do Evangelho de hoje, lá do capítulo, o homem, que tem lá também naquele mesmo capítulo, Seres Perfeitos, ser um homem de bem, né? Então, em todo esse conhecimento que a gente vai adquirindo, o conhecimento disso é importante, porque os pais, né, vamos dizer assim, eles também precisam, é importante que a gente entenda que eles também precisam se educar. E aí entra um ponto interessante. A autoeducação dos pais. Porque esse espírito do filho, ele acaba captando também o que ele aprende, principalmente pelo exemplo, né? A vibração, o comportamento, as ações, tudo isso vai influenciar muito grande, essa influência grande no filho, muito mais do que palavras, né? Exemplo, filho, beber faz mal para a saúde, não beba. Ué, mas o senhor bebe, pai? Aí vem o pai diz assim, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, né? Eu já vi isso na minha frente, né? Então, será que essa postura está correta, né? Então, quando você faz através do exemplo, uma coisa que você já faz, fica mais fácil do filho assimilar um comportamento diferente. Poxa, se eu está fazendo, por que que eu não posso fazer também? Então, já é um ponto, você ser exemplo para o seu filho na sua postura perante a vida, as pessoas. Eu acho bacana, por exemplo, coisas pequenas e simples, quando eu vejo, por exemplo, meu filho chupar uma balinha, pega o papel e bota no bolso, para jogar no lixeiro lá na frente, não joga no meio da rua, né? Então, são pequenas coisas
que a gente consegue ir passando, que pode se tornar outras coisas maiores também. Outro ponto, frequentemente um filho ele pode ser também um antigo adversário, ou um espírito com dificuldades específicas ali, que os pais, por amor ou necessidade de reparação, aceita acolher aquele filho também. Então, ele vai concorrer para o progresso do filho, né? E nesse processo os pais também progridem. Aí vai desenvolver a paciência, a renúncia, o amor incondicional, né? Então, é sobre isso. A Gilene falou aqui, infelizmente, hoje muitos pais se formam sem o menor preparo. Isso dificulta o processo de moldar o homem de bem. Tá falando aqui, eu não sei se ela quer ligar o áudio, mas é professora, né? Então, tá dentro de uma sala de aula com 30, 40 alunos, hoje, que você vê a dificuldade das famílias desestruturadas. A gente, às vezes, conversa sobre isso, né? A dificuldade que tem dessas famílias, das responsabilidades dos pais fazerem seus papéis e procurar, no mínimo possível, passar essa educação moral para os seus filhos. Então, diante disso, a gente vê uma sociedade bem complexa e difícil. E aí acaba sobrando também para os professores ter, acaba recaindo essa responsabilidade também, não só de passar a instrução, como também educar os filhos dos outros, que acaba se tornando uma certa caridade também dentro desse processo, quando eles aceitam, né? Então, não é fácil. Hoje em dia a gente vê muito isso. Então, quando você recebe o outro aspecto que eu estava trazendo aqui, de receber esse filho que tem dificuldade, porque em todas as maneiras os pais também crescem, porque é preciso que ele desenvolva paciência, renúncia em muitos aspectos. Quantas vezes você deixa de fazer? E aí vai de cada um, né? Tem pessoas que tiram, pais que tiram comida da boca para dar para o filho. A gente vê reportagens de onde passam dificuldades até financeiras, de alimentação e tudo, que você prefere dar para o filho do que ficar para você, né? E entre outras coisas que os pais sacrificam em nome de beneficiar os filhos, né? Desenvolvendo um amor incondicional ali, muitas vezes que você não vê fora. Pode ser espíritos afins, pode ser adversários que você está se reconciliando com eles ali. E aqui é interessante, né? Essa imagem traz esses aspectos que a gente refletiu, né? Aqui sobre a árvore da vida, o DNA, os pais passam o corpo, mas não passam o espírito, né? Toda a questão da educação, né? Tem os livros aqui que podem ser passados, as instruções, para que ele aprenda a ser uma pessoa de bem também. Porque ninguém evolui de forma isolada, né? Os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros, né? Foi dito lá atrás. Então, a família é um agrupamento, como é que a gente poderia dizer, primário. Começa ali, onde essa cooperação deve ocorrer, pelo menos. Então, essa influência dos pais aqui, ela não termina com a doação dessa herança biológica que é o corpo. Pelo contrário, né, a verdadeira influência começa após o nascimento, que é através dessa missão de educar esse espírito que está conosco. E aí, aqui a gente já mostra um lar todo integrado, né, com essas energias benéficas, todos ali ligados com a questão do amor, do conhecimento, que pequenininho, da paz, e tudo, né? Então, educar um filho não é somente prepará-los para o mundo, para as profissões, para passar em concursos, entre outras coisas, mas é prepará-lo para a eternidade, para tudo que vem depois. Então, nós somos, nesse momento aqui, nós somos ali as mãos de Deus, prepostos de Deus, guiando espíritos que muitas vezes eles caminham há muito tempo por caminhos aí tortuosos, com dificuldades, e vêm para as nossas mãos para que a gente direcione eles, né? Então, quando a gente
negligencia isso, aí pode ser filhos ou tutores ou pessoas que você está sob sua responsabilidade. Então, quando a gente negligencia essa oportunidade, essa missão, nós não perdemos apenas ali um filho, vamos dizer assim, para as coisas do mundo, né? Nós acabamos atrasando também o nosso próprio relógio da nossa evolução, né? Então, é uma responsabilidade mútua que todos dois saem ganhando dentro desse processo. E aí, aqui a gente já traz um trecho do livro Filosofia Espírita. Eu resolvi trazer logo o trecho aqui com essa imagem ainda, porque ela diz o seguinte: o pai deve franquear as boas maneiras todos os dias, pensando, falando e vivendo, para que a luz de Deus ilumine a cidade do seu coração, para que a missão que ombreia ante a consciência e Deus seja bem cumprida, e que quando voltar ao mundo de origem, as suas mãos levem os frutos de todos os seus esforços, acumulando a paz em sua consciência, mesmo que custe bem caro a vida no bem, em favor dos filhos, representa esperança e bem-estar para os trabalhadores. Tudo a ver com o que a gente estava falando aqui, né? Só reforçou todo esse processo, dessas responsabilidades que nós temos. Então, educar o filho não é apenas preparar para o mundo das profissões, como eu disse, né? É preparar para a eternidade. E aqui, continuando na filosofia espírita, que é um trecho já, né, desse capítulo 4 que fala sobre a influência, Miramês diz mais. Há alguns pais que conseguem passar para seus filhos a esperança de Cristo e a educação espiritual nas linhas do Evangelho de Jesus Cristo. Deus usa as criaturas para a ascensão dos próprios filhos. Qual a finalidade da família? É o crescimento das almas, rompendo barreiras e alcançando a vida em estado de graça na luz do amor. Nossa, que bonito, né? Então, quando os pais educam e ajudam os filhos a se espiritualizarem também, conforme os ensinamentos do Cristo, como está dizendo aqui, eles não apenas ajudam o filho a subir, reforçando aquilo que a gente já disse, eles utilizam dessa própria tarefa educativa como um degrau para que ele também cresça, né? Não é dando que se recebe, né? Como eu falei agora há pouco, é um sistema de ganha-ganha espiritual. Quem ensina o amor, aprende a amar. Quem doa luz, se ilumina, não é assim? E vai de encontro àquela fala da música, né? Que as primeiras mãos que ficam perfumadas são as que oferecem rosas. É a mesma coisa, né? Então, vou até repetir, porque o professor, por exemplo, de uma matéria que ela é exata, eu conheci professores que entravam na sala de aula, eu sou da época do giz ainda, né? Que entravam na sala de aula só com giz, já sabia tudo decorado, tanto ele ensinar, ele já sabia a matéria, porque eram exatas, era professor de matemática, né? Então, aqui é a mesma coisa, quanto mais a gente ensinar o amor, mais a gente vai aprender a amar. Quanto mais a gente doar a luz, mais nós vamos iluminar-se. Para finalizar essa questão, os pais que não cuidam dos seus descendentes se encontram cegos e surdos à voz da consciência em Deus. Não se pode descuidar da disciplina desde mesmo a gestação. Por que não conservar com o recém-chegado do mundo espiritual? O corpo está se formando, mas o espírito já se encontra ao lado, vivendo a formação do seu fardo físico e, por vezes, ajudando os seus futuros pais, dependendo de sua condição evolutiva. Olha só. Se for um espírito menos esclarecido, lembremos-nos de que, disse Jesus, são os doentes que precisam de médico. Eu não tinha, na hora que eu estava preparando, me atentado muito a essa questão, mas olha só,
o espírito ali já se encontra ao lado, mesmo antes de nascer, vivendo a informação em seu fardo físico, por vezes ajudando os seus futuros pais, dependendo da condição evolutiva. Se você vai receber um filho já muito evoluído, ele já pode estar ajudando a sua família antes mesmo de nascer. E muitas vezes acontece, né? Uma gravidez une toda a família em torno daquela criança, em outros aspectos também. Então, fala sobre conversar com eles antes de nascer. Aí você imagina, há uma gravidez inesperada e começa a se falar, todo mundo, eu não quero, eu vou tirar, eu vou fazer isso, aquela coisa, né? A criança já está sentindo toda essa energia. E às vezes você não entende porque que ela nasce e dá muito trabalho, porque ela foi rejeitada. Foi rejeitada antes mesmo de nascer. E aí, automaticamente, ela acaba trazendo, não era nem para vir com essas dificuldades, mas acaba desenvolvendo, porque ela percebeu, ela sentiu a energia toda dos pais falando sobre ter ou não ter essa criança. Né? Então, isso tudo faz parte. Quando você já começa a trabalhar ali com amor, com carinho, tudo, pode estar vindo um adversário, né? E você quebra o gelo ali com todo o afeto que você está oferecendo antes dele nascer. Possíveis animosidades do passado, vai fortalecendo por simpatias ali. E aí nasce e já fica diferente, já começa a gostar de ouvir a voz do pai ou da mãe, já começa a procurar, porque já ouviu durante muito tempo essa voz falando, né, com muito amor, com muito carinho, né? Então é importante, essas informações nos ajudam também nesse processo. Para a gente finalizar nosso estudo de hoje, vamos para a questão de número 209. E ela diz o seguinte: por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Melhor dizendo, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia um bom espírito para lhes animar como filho? Fez duas perguntas numa só. Primeiro, por que tem pais bons, pessoas boas e nascem filhos perversos? Né? Segundo, por que que não atrai por simpatia esse filho bom, né? Entre aspas. O que é que diz? Um mau espírito pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o encaminhem para o caminho melhor, e frequentemente Deus o concede. Então, lá na preparação, antes de nascer, ele está lá e pede, poxa, eu sou muito difícil, vê se você consegue aí uns pais bacanas aí para mim, me ajude nesse processo aí para me reencarnar numa família que possa me orientar, para me libertar, porque lá do outro lado você está consciente. Quando chega aqui, não. E aí, está basicamente aqui, ó, conversando, tem um livro da vida, e ele está pedindo lá para vir, né? No meio dos pais bondosos, e ele com um semblante ali de, né, aquela dificuldade, né? Então, acontece de muitos pais sentirem culpa ou fracasso quando um filho apresenta uma natureza difícil. Eu não sei por que que esse menino é desse jeito, né? Por que que ele veio assim? Nossa, tão difícil. E questiona até muitas vezes sua própria virtude. Pô, será que eu fiz alguma coisa de errado? O que que eu fiz para merecer, né? Um filho dando tanto trabalho, né? Então, essa questão aqui acaba libertando os pais desse peso, porque o caráter do filho é dele, construído há séculos e séculos de história. Lembrando, os pais estão aqui como tutores, não criadores da alma do filho, né? Então, quando o filho difícil é colocado nos braços de pais bons, vamos dizer que ali há um investimento da espiritualidade superior, acreditando que aquele ambiente doméstico pode possuir ali um magnetismo, uma paciência que são necessários para que possam transformar aquele, de repente, o ódio, aquela dificuldade toda, em amor, né? Então, é um voto de confiança que Deus oferece na capacidade de amar que aqueles pais já desenvolveram. E isso pode acontecer. São casos e casos, né? Nem sempre é tudo igualzinho assim. Então,
Muitas vezes o filho, esse filho desafeto, né, perverso, vamos dizer, ele é, na verdade, um inimigo do passado, um inimigo dos próprios pais. Alguém que eles devem auxílio de vidas passadas, tem um compromisso ali. E o lá, então, vai se tornar ali um processo de reconciliação, onde essas, o que prende? Algemas do passado podem estar sendo substituídas por laços de afeto, agora no presente. Então, vamos pensar aqui juntos. Se apenas espíritos bons nascessem de pais bons, o mundo seria dividido em, como eu falei anteriormente, em castas espirituais, tudo parado. Porque o que eles precisam aprender ainda com esse? Todo mundo é bonzinho já, né? Então, essa mistura de diferentes níveis evolutivos nos seios das famílias é que vai garantindo que a luz vá chegando onde há trevas ainda, trevas na consciência das pessoas. Então, aquele que avançou um pouquinho ajuda esse clareia para esse. Então, pais virtuosos são como médicos espirituais, né? Chamados ali para esse plantão que a gente está vivendo agora aqui, nesse processo de transição, para que possa levar caridade dentro dos próprios lares. E aqui a gente vê, né? Não olhe para o filho difícil como uma cruz, mas como um título de confiança que Deus depositou em suas mãos. Se ele pediu, você como pai ou mãe, é porque ele reconheceu em sua alma a força necessária para ensiná-lo a caminhar, né? Então, essa responsabilidade foi dada porque está aqui, ó, o seio familiar, buscando, né, aquele espírito reencarnante que voltou ali, e tem uma balança, se vocês observarem aqui. De um lado tem a paciência e a sabedoria para saber lidar com a situação. Do outro lado, as dificuldades que vão aparecer, que fazem parte de todo o processo educacional. Assim como os nossos irmãos têm dificuldade e paciência conosco também. Vem a questão da misericórdia divina. Então, vamos aqui direto logo para as reflexões do Filosofia Espírita, que diz o seguinte: uma família é sempre uma escola, onde todos aprendem as primeiras letras do amor, esteja ela no nível que estiver. Há sempre vigilantes da vida maior ajudando-a, inspirando-a para o aprendizado. Sempre nós temos os irmãos nos auxiliando. Advertimos sempre a todos que as oportunidades são valiosas. Da favela ao palácio, do ignorante ao letrado, que devem aproveitar o tempo que corre. Os meios de elevação hoje são grandes e a influência do bem é enorme. Basta ter olhos para ver. A humanidade se encontra cansada de inconveniências. O Evangelho é o despertar da alma. É Jesus conosco nos dois planos da vida. Se temos alguma luz, não a coloquemos debaixo da mesa. Ergamo-la para que todos a vejam, sem vaidade. O exemplo é que é a candeia em cima do alqueire. Então, traz aqui o ensinamento do Cristo, né? No lar, as palavras convêm, vamos dizer assim, pode até convencer, mas é um exemplo que arrasta, né? Para um filho que tem a natureza difícil, perversa, o sermão pode parecer apenas um ruído. Ah, essa conversa de novo, mas às vezes a paciência, né, o amor constante dos pais é que vão fazer com que não seja ignorado com o tempo, né? Pode ser que com o tempo você acabe dobrando, e muitas vezes chega tardia, bem que meus pais falaram, eles me disseram tudo isso antes, e agora que eu estou percebendo. Então, em algum momento, essa semente plantada, ela pode ser colhida, não às vezes no momento, mas mais à frente um pouco, ele acorda com as situações que a vida coloca. Aí, poxa, meus pais me ensinaram isso, eles me disseram, e aí vem aquela recordação e fica mais fácil dele aceitar, né? Então, é o exemplo que os pais tinham também, que vai servir como farol, né? Desse espírito ainda nessa, vamos dizer assim, nesse barco ali no meio da tempestade. Precisa ser modificado.
Aqui, a vida é uma troca incessante de valores. Qual o mérito que teríamos em receber somente espíritos de luz nos vossos convívios, nos nossos convívios? Vamos recebê-los porque o Senhor é sempre bom, porém não recusemos os maus, porque no amanhã se tornarão bons, assim como os bons já laboraram em equívocos. Entreguemos nossa vida a Deus, para que a vida nos recompense com a paz de consciência e lutemos ajudando, porque amar os que nos amam é dever, mas amar os que nos perseguem e caluniam é saber viver com Jesus no coração. A gente viu isso recentemente numa palestra na quarta-feira, que fala sobre amar os inimigos, né? Então, nós não estamos na Terra somente para receber amor e conforto, mas para doar, né? Tudo aquilo que nós já conquistamos. E aí fala aqui, e isso aqui é bastante interessante, porque se o mal de hoje é o bom de amanhã, né? E nós, que hoje nos julgamos bons, né? Só que nós já somos bons o suficientes, e se formos, nós já fomos maus. Nós somos os maus de ontem, que hoje já alcançamos até onde nós estamos. Então, isso quebra essa coisa do orgulho, estabelece uma igualdade existencial, de estarmos somente em alguns degraus à frente ou ali, próximos, né? Entre o educador e o educando. Então, nós somos todos companheiros de jornadas em diferentes estágios evolutivos, né? Então, é interessante porque aí você diz assim, ah, mas Cláudio, na teoria é tudo fácil, né? Você está falando aí tudo na teoria, mas pessoas difíceis, tá? Eu quero ver na prática, né? Na prática que é difícil, né? Então, basicamente é isso, porque a prova, na verdade, não é a gente não sentir dor, mas saber como lidar com ela, na verdade, né? O que você faz com essa dor? Jesus não disse que o fardo seria inexistente dentro dos relacionamentos, na vida de maneira geral, mas que ele ajudaria a gente a carregar, né? Fardo. Só ia oferecer fardos pesados, não ofereceria, inclusive, a ombros fracos. Então, que chega porque a gente aguenta. Então, para a gente finalizar aqui, reconhecer que você, que eu, né, estamos no nosso limite, vamos dizer assim, nesse processo de transição. E que é o primeiro passo em que a gente pode estar buscando auxílio, né, dos enviados de Deus, quando a gente se lembra, nesses momentos de dificuldade, quando estamos aqui, pensar, poxa, Pai, me ajude nesse momento. Saber que nós estamos aqui amparados pela espiritualidade nos momentos mais difíceis. Ali tem um filho ali com as sombras, né, num momento de dificuldade, de rebeldia, e muitas vezes acontece a frustração e a gente se pega na espiritualidade maior, né? Então, na prática, né, amar um filho difícil muitas vezes não é um sentimento doce, é uma atitude, é continuar oferecendo o melhor exemplo, mesmo quando o sentimento, né, está ali difícil, de mágoa. Então, é como um médico que atende um paciente que o agride no meio de um delírio, por exemplo. O médico não vai sentir carinho por ele, pela aquela agressão, pela maneira como ele agiu, mas ele vai continuar ali tratando a doença, procurando reverter a possibilidade, né? Ver essa perversidade como uma doença da alma que ajuda a separar esse filho, que é o espírito, do comportamento, né, que ele vem tendo. Então, para a gente poder finalizar, já passamos um pouquinho aqui do tempo, com essa frase aqui que eu achei interessante diante dessa imagem, quando muitas vezes as nossas forças parecem que vão falhar ali, se esgotar, vamos lembrar dessas mãos invisíveis, né? Essas mãos de luz que muitas vezes estão sobre nossos ombros, como na imagem, nos auxiliando, nos intuindo, transferindo a paciência do alto. Então, o nosso cansaço, né, de hoje, ele pode ser
e é essa missão que é confiada por Deus para todos nós. Então, que a gente possa semear com amor, pois a colheita no tempo devido certamente será a luz. Tá? Uma boa noite a todos, graças a Deus. Próxima semana nós vamos continuar nesse mesmo tema ainda, viu, pessoal?